Inscreva-se no canal. Segunda-feira, 31 de outubro. Capítulo 56. Paulo fica livre e começa a planejar a sua vida ao lado de Esmeralda. Os dois planejam se casar em 7 dias. Esmeralda já vai atrás do seu vestido de noiva. Mariano conta a Inés sobre o projeto de bolsa de estudos de Silencioso. Ele planeja ajudá-la, mas ela se recusa. Esmeralda vai dizer a Dona Rita que vai se casar com Paulo e ela responde que viu nas cartas que ela será muito feliz. Só que diz que ficará sem os filhos. Gisele se declara para Paulo. Gisele diz a Lorena que não vai deixar Paulo ser feliz ao lado de Esmeralda. Damião informa Augusto que ele deve ir embora de casa. Lorena fala a Augusta que não vai viver em um apartamento simples. Silencioso diz a Mercedes que confia muito nela e que deixará seus patrimônios sob seus cuidados. O padre diz a Paulo que já está tudo pronto para o casamento dele com Esmeralda. Paulo quer levar Esmeralda à inauguração de uma galeria. Esmeralda está provando o vestido de noiva e Paulo chega neste momento, mas Jacira não quer deixar ele ver ela vestida. Terça-feira, 1 de novembro, capítulo 57. Mercedes e Jacira ficam desesperadas ao ver Paulo entrando. Domenico diz a Dona Rita que ela só tirou o dinheiro dele prometendo que ele ficaria com Esmeralda. Ela diz que não tem culpa se ele não conseguiu conquistá-la. Domenico tenta acabar com a vida de Rita, mas Henrique chega e impede. Paulo conta a Esmeralda que em breve vai terminar o mural. Paulo vai dizer para seus familiares que vai se casar com Esmeralda e quer a bênção deles. Henrique diz que admira a voz de Perla. Esmeralda fica surpresa e questiona se ela já foi cantora assim como sua mãe e Perla responde que não. Jacira não quer que Dona Rita fique falando sobre as cartas com Esmeralda e ela responde que as cartas não mentem. Esmeralda leva os filhos para os pais de Paulo verem. Augusto diz que não tem certeza se são mesmo seus netos. Paulo chama Mariano para ser seu padrinho. Gisele se declara mais uma vez para Paulo, mas ele responde que só tem olhos para Esmeralda. Mônica diz para Esmeralda não ter tanta certeza que vai se casar com Paulo. Quarta-feira, 2 de novembro. Capítulo 58. Esmeralda fala para Jacira que Mônica insinuou que ela não vai se casar com Paulo. Jacira argumenta que deve ser inveja. Silencioso vai agradecer Paulo por estar fazendo Esmeralda muito feliz. Ele responde que está muito mais feliz e só lamenta o fato de Fernando e Perla não dizerem logo a Esmeralda que são seus pais. Fernando diz mais uma vez que precisa antes limpar o seu sobrenome. Durante a exposição, Gisele dá em cima de Paulo e faz provocações a Esmeralda. Mariano diz que gostaria de dançar com Esmeralda pois ela será a noiva mais linda. Ela responde que não sabe se será mais linda, mas que com certeza será a mulher mais feliz. Gisele decide provocar Paulo dizendo que sabe que Mariano gosta de Esmeralda. Quinta-feira, 3 de novembro. Capítulo 59. Paulo e Esmeralda acabam sofrendo um acidente e são socorridos por Mariano. O médico diz que o estado de Esmeralda é muito grave e o de Paulo nem tanto. Mariano chora por causa do acontecido. O médico vai alertar Silencioso de que não sabe se Esmeralda irá resistir aos ferimentos. Ele implora para o médico salvá-la. Gisele vai ao hospital e explica para Mariano que ficou sabendo do acidente pois foi próximo da galeria. Ela diz que o acidente aconteceu porque ela não quer que Paulo e Esmeraldas se casem. Lorena diz a Augusto que Paulo e Esmeraldas sofreram um acidente bem grave e que por isso não se casaram. Augusto não esconde a felicidade ao questionar se Esmeralda ainda está viva. Lorena responde que o estado dos dois é grave, mas o de Esmeralda é gravíssimo. Lorena está preocupada caso Esmeralda não resista aos ferimentos por sabe que Paulo não conseguiria viver sem ela. Sexta-feira, 4 de novembro. Capítulo 60. Jacira diz ao padre que ama a Esmeralda como se fosse uma irmã. O padre diz que ela deve rezar e confiar na vontade de Deus. O médico vai dizer a Silencioso que Esmeralda pode ficar paraplégica se sobreviver. Silencioso se lembra de um médico especialista nesse tipo de tratamento. Lorena quer ajudar Mercedes a cuidar das crianças. Lorena insiste, pois é a avó das crianças. Gisele vai dizer ao médico que Paulo está tentando falar algumas coisas. Mariano questiona Silencioso sobre o estado de Esmeralda. Ele aproveita para dizer que percebeu que Mariano está interessado na filha. Silencioso chora muito e diz a Jacira que Esmeralda pode ficar paraplégica. Lorena leva os netos até Augusto, mas eles rejeita. Gisele fica muito nervosa quando escuta Paulo chamar por Esmeralda. Gisele descobre o que pode acontecer com Esmeralda. Ela vai até o quarto da moça e tenta acabar com a sua vida,
mas silencioso chega para impedir. Paulo diz a Mariano que foi fechado por um carro e depois disso não se lembra o que aconteceu. Gisele fica muito nervosa quando vê Mônica no hospital.